Olá, pessoal. Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de elementos de máquinas, hoje a gente vai iniciar um novo assunto. Vai falar de molas, né? Esse elemento de máquina, tá? Então, o nosso assunto hoje é sobre molas. E aí são vários tipos de molas, certo? Há vários tipos, várias aplicações, tá? Então, elas são elementos de máquinas, então você vai ver molas em vários mecanismos, né? Em vários sistemas mecânicos, tá? E esse elemento ele tem uma característica própria de apresentar grandes deformações, né? Para fazer essa função de mola. Então a gente está acostumado com aquela mola convencional, que é a mola helicoidal, aquela mola espiral, onde tem um arame espiral. Mas há outros tipos de mola e, na verdade, todo elemento, todo corpo, né, pode, de alguma forma, até fazer uma função de mola, porque essa função de mola, propriamente, está relacionada à deformação e, nessa deformação, a absorção de energia elástica, potencial elástica, e a liberação dessa energia potencial elástica. Então, ela vai trabalhar com esse movimento de deformação para absorver energia e liberar essa energia, certo? Então é o que a gente vê nesses mecanismos. Então o ponto principal aí das molas é a deformação. Então as aplicações mais comuns é no armazenamento de carga. Então ela tem as molas, considerando seus materiais de fabricação e as suas características construtivas, elas são desenvolvidas para armazenar energia potencial elástica, né? E aí, com isso, o que acontece? Ela absorve choque, né? Absorve cargas, né? Quando essas cargas, como nos sistemas de amortecimento, então elas são comuns na utilização em sistemas de amortecimento. Controles de movimento, então para que algum mecanismo tenha alguma flexibilidade de movimentação e essa tenha uma flexibilidade, mas seja restrito essa flexibilidade. Então, esses elementos de máquina, eles possuem materiais próprios, né, para essa aplicação. São, na maioria das vezes, aços e aços liga, né, usados em sistemas mecânicos. Tá? Então, não são aços comuns aí, porque os aços desenvolvidos para utilização em molas são aços especiais, são aços específicos, chamados até aços mola, que é para esse tipo de aplicação. Porque esse tipo de aplicação com mola, ele requer o quê? Primeiro, uma grande taxa de deformação elástica. Então, uma mola, você vai ver ela deformar muito na sua zona elástica. Então, porque ela é uma mola, vai retornar a forma original dela, vai tender a retornar a forma original dela, né? Então, a gente não está falando de deformação plástica, está falando de deformação elástica. Então, a primeira característica desse material é que você tem uma alta deformação elástica. Depois, precisa ter uma alta resistência à fadiga, porque esses elementos trabalham em ciclos de carga, né? Onde há uma variação de carga de um nível máximo para um nível mínimo nessas deformações. Ok? Então, há outros materiais que são utilizados. Há molas de materiais polímeros já, né? Em várias aplicações. Tá?
quando, aí dependendo da situação, e for possível aplicar, como é o caso aqui do exemplo do plastiprene, que é um polímero, certo? Então, como há molas de diferentes configurações, né, diferentes características construtivas, a gente vai ver algumas delas. E aí eu falei, você pode pegar um arame e construir uma mola, porque se ele tiver algum nível de absorção de energia e liberação dessa energia, ele vai fazer esse trabalho de mola no maior ou no menor nível, né? Tá? Então, tem molas para esforços de tração, de compressão, de flexão e de torção. Então, esses são os esforços que são aplicados sobre a mola. De forma geral, as molas estão sempre sujeitas a torção, flexão. Então, por exemplo, uma mola as molas helicoidais, que elas são aquelas espirais, mesmo sendo uma mola de compressão, por exemplo, ela está sujeita a um esforço de torção. Então, eu estou querendo dizer que nem sempre o esforço que está sendo submetido à mola é o esforço que está no material, né? Então, aqui está falando dos esforços aos quais elas são submetidas. Então, tem a mola que é para aplicação em esforços de tração, né? Por exemplo, quando eu quero dar um grau de liberdade num mecanismo, né, para ele e depois ele retornar a uma posição, aplicar uma força que vai vencer a resistência da mola, ela vai esticar e depois a própria mola tem força, tem energia absorvida para acionar o mecanismo, retornando ele, né? Então, tem muita aplicação essa que é a de tração. E a de compressão, no caso clássico aí, de amortecimento nos veículos, por exemplo, tem aquelas molas, são molas de compressão, onde você aplica uma carga de compressão, ela absorve a energia na aplicação da força e depois tende a retornar à sua posição. As de flexão, feixes de mola e de torção, no caso de molas espirais. Ok? Então, o primeiro tipo e o mais comum dos tipos de mola são as molas helicoidais, que elas são aplicadas, podem ser aplicadas, elas são comumente aplicadas para tração e compressão. Então, e aí eu chamo a atenção que as características construtivas de uma mola de tração é diferente de uma mola de compressão. Então, a gente vai ver a parte de dimensionamento especificamente relacionada às molas de compressão. Tá? Uma das principais. Então, quando a gente vai adquirir uma mola, precisa entender se ela é uma mola de compressão, se ela é uma mola de tração. Tá? Também as molas helicoidais podem fazer esforços de torção lateral em raras aplicações, mas tem essa situação também. Então, algumas utilizações, suspensão de automóveis, a gente deu um exemplo, são molas de compressão. Sistema de segurança de elevadores, molas de compressão, né? No fosso dos elevadores é obrigatório ter molas de compressão para absorver alguma queda mínima, né? Controle de fluxo em válvulas, torneiras, e aí são molas também de compressão. Então, são exemplos aqui de molas de compressão. Tá? Eu vou colocar dois links de vídeo do telecurso que falam sobre molas, é bem prático. E ele vai passando e mostrando várias molas, né, falando sobre as características construtivas. Então, é bem interessante para ter uma visão geral sobre esse elemento de máquina que tem um papel fundamental aí na dinâmica, na mecânica, certo? Outro tipo de mola também, molas pratos.
são utilizados para cargas axiais, substituindo as molas helicoidais quando houver pouco espaço e a carga for pequena também, né? Essa questão. Então, as molas chamadas prato, ela tem uma geometria assim, ó, convexa, né? Na qual ela tem uma deformação aqui e depois libera e tende a liberar. Então, ela tem uma deformação plástica para fazer essa função de mola. São as molas, essas molas chamadas prato aí, tá? E aí tem os feixes de mola, muito utilizado em veículos mais pesados, né? Então, isso é conhecido, são molas chamadas planas. Essas molas aqui são chamadas planas, né? Também. Então, são feitas a partir de chapas. Isso aqui é chapa cortada, né? Com essa geometria específica. Aqui já é uma mola plana com várias chapas, né, sobrepostas, onde a carga é aplicada aqui nesse ponto e ela recebe um esforço de flexão. Esse tipo de mola é para flexão, né, o tipo de esforço que ela suporta, tá? E ela tende então a retornar quando liberada essa carga, né? As molas de torção, né? Veja que é uma mola helicoidal, certo? Mas é uma mola de torção, né? Porque trabalha no movimento espiral dela. A carga está nesse sentido. Então, é muito comum em mecanismos ter esse tipo de mola aqui e também molas de fita, né? Que fazem função parecida, só que ocupam um espaço ainda menor do que nesse caso aqui. Fechamento automático de portas, capô de automóveis, ratoeiras, aí algumas aplicações desse tipo de mola, tá? É uma mola de torção, ok? Então aqui a gente falou um pouco aí. Os vídeos que eu estou colocando vão complementar bastante esses outros tipos de mola, características, tá? Lembre, o nosso foco aqui é a parte de dimensionamento. Então, como o nosso tempo é curto, a gente vai ver o principal tipo de mola utilizada, que é a mola helicoidal, a mais conhecida até, né? Quando se fala em mola, se pensa logo na mola helicoidal. Mas como eu falei, deve-se ter o cuidado porque falando-se de molas planas, por exemplo, uma simples tira de aço, né, uma simples placa de aço pode fazer uma função de mola. Então, se você pegar uma plaquinha de aço aí, um material bem flexível, bem com alta deformação elástica, você vai pressionar ele, você vai ver que ele vai tender a retornar à sua posição original. Então, isso é o clássico efeito da mola, né? Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, que é de um mecanismo de porta, você aplica uma carga aqui, ou seja, qual é a função então da mola? Permitir um grau de liberdade elevado aqui com a movimentação da alavanca para baixo. Ele movimenta a alavanca o suficiente para abrir um mecanismo, né, acionar alguma coisa, e depois a mola absorveu energia nesse movimento. Então, ao liberar a força aqui, a mola tem energia suficiente para trazer de volta esse mecanismo, certo? Para a posição original. Então, essa é a função dela no mecanismo. Ok? Então, a gente vai falar aí sobre essas molas helicoidais. Tá? Então, eu vou encerrar essa primeira introdução aqui com 15 minutos e vou reiniciar um novo vídeo para a gente entrar na parte de dimensionamento das molas helicoidais, certo? Que é esse tipo. Nosso tempo é curto, não dá para falar de
todo o dimensionamento de todos os tipos de mola, né? Porque isso levaria, na parte de dimensionamento, então, levaria bastante tempo, né? Então, como o nosso foco é o dimensionamento, a gente vai falar do dimensionamento do principal tipo de mola. E os outros tipos têm dimensionamentos diferentes, um pouco, mas vão seguir, de forma geral, algumas regras que eu vou mencionando aqui. Até o próximo vídeo, então.